Olá você, prazer mais uma vez estar aqui com você. Nesse assunto, nesta oportunidade, vamos tratar de ética familiar. Assunto também de grande relevância e importância. Esse que vos fala, Carlos Venâncio, professor aqui do Eduque Instituto e Faculdade, e temos o objetivo, de uma forma sucinta, trazer até você um pouco sobre o que é a ética e principalmente ela na família. Para começar a falar de ética, nós vamos falar um pouco de educação. O que seria educação e educação cristã. Educação, em primeiro lugar, eu coloquei aqui no slide, você tem no seu material, a educação é a transmissão ou obtenção de conhecimentos e habilidades e consegue-se a educação de algumas maneiras. Explicações e repetições, disciplina e treinamentos dados com amor. Nós vamos ver isso em alguns versículos bíblicos, como Provérbios 1, verso 7, e Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Observações pessoais, como os Salmos 19, verso 1 ao 3, e Eclesiastes 1, 12 ao 14. Representações e censuras, também nós aprendemos através dessas coisas, conforme Salmos 141, verso 5 e Provérbios 9 e 8. Então, aqui nós temos alguns pontos de como nós aprendemos. Na verdade, o ser humano ele já nasce aprendendo desde o ventre, segundo pessoas que estudam essa questão do ensino. Desde o ventre, muitas vezes mencionávamos que a criança, quando nasce, é uma página em branco. Isso já foi comprovado que não é, porque ela já nasce com o conhecimento, com aquilo que traz dos pais. E desde o ventre ela já recebe, então, este conhecimento, este aporte. E quando uma criança vem ao mundo, mesmo não tendo ela o domínio dos seus pensamentos, mas ela já tem um conhecimento ali inserido. Conhecimento esse que pode ser gradativamente aperfeiçoado, como ele pode ser gradativamente retirado, mas se os pais, obviamente, crescerem e dedicarem-se ao ensino àquela criança, muito provavelmente essas crianças serão muito parecidas com os pais e, a partir daquele conhecimento, ela tem, então, uma estrutura cognitiva para ter um aporte de conhecimento ainda maior para estruturá-lo, obviamente, para as decisões ou os desafios que a vida lhe traz. E nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, Jó, capítulo 36, no verso 2, ele declara que ninguém ensina como Deus. Se tem alguém que ensina corretamente, esse é Deus. E Jó já dizia isso. Esse texto está registrado nesse livro, e ele traz para nós uma ideia de que Deus, ele traz esse conhecimento na nossa mente, no nosso consciente. Quando nós olhamos para o povo primitivo, nós não temos lá livros, nós sabemos que 3.500 anos antes de Cristo é que tem início a escrita, que nós vamos ver as primeiras formas de escrita. Mas o homem já existe muito antes disso. E este homem, ele tem conhecimento, ele tem uma estrutura. De onde ele trouxe esse conhecimento? Podemos ir à origem de todas as coisas lá no Éden. E nós observarmos Adão trabalhava, Adão servia no jardim, e ao servir no jardim, ao trabalhar, ao dar nomes aos animais, a estabelecer as coisas no jardim do Éden, então nós vamos ver que Adão estudou, Adão aprendeu, a sua mente aprendeu, dedicou-se, conheceu-se, transmitiu isso aos outros, mesmo nós não tendo daquela época a escrita, né? Por exemplo, Adão não saiu colocando o nome e escrevendo o nome dos animais, mas ele transmitiu isso à sua posteridade, aos seus filhos de alguma forma. Aqui nós temos um aprendizado, aqui nós temos uma educação, aqui nós temos uma forma de ensino, que eu estou já colocando para você num primeiro momento, observando o que Jó registra, o livro de Jó registra no capítulo 36 e no verso 22, tendo visto que esse é um livro poético, ao fato de dizer que ninguém ensina como Deus, é porque foi Deus que ensinou Adão, foi Deus que fez com que Adão aprendesse para transmitir isso a Eva e a todo o povo antediluviano. Assim sendo, nós temos uma forma de aprendizado no Antigo Testamento muito diferente do que nós temos agora. Por quê? Porque Deus, ele é o melhor mestre
didático na questão do ensino. O salmista Davi testifica que Deus o tem ensinado desde a sua mocidade. Salmo 71, verso 17, Davi está dizendo que Deus o ensinou desde a sua mocidade. O conhecimento que ele recebeu, a experiência daquilo que ele aprendeu no seu dia a dia, ele aprendeu com o Senhor. É bem claro de nós mencionarmos aqui, nós vamos ver logo à frente, que quando Davi vem ao mundo, quando Davi está para reger a nação de Israel como o grande monarca, naquela época nós já tínhamos as escolas de profeta, nós já sabemos que os patriarcas ensinavam os seus filhos as histórias, né? Nós vamos ver mais à frente aqui nesse estudo, que na antiguidade a forma de ensino do povo antigo era transmitindo a história do seu povo. E Davi é enfático ao dizer que Deus o ensinou. Então, o conceito de educação tem variado de pedagogo para pedagogo. De acordo com Springer, a educação é uma realidade humana que se tem realizado por si mesma desde os mais primitivos tempos. Por isso que mencionei aqui, tá? Springer, ele diz que a educação é uma realidade humana que se tem realizado por si mesma desde os mais primitivos tempos. Obviamente que o que ele está dizendo claramente, o que Davi disse, o que Jó também corroborou, é que o homem, o ser humano aprende, mesmo não estando, como você, aqui nesse momento, assistindo ou vendo, através de uma sala de aula, através de um livro, nós aprendemos no nosso dia a dia. O seu filho aprende com você tudo o que você faz, tudo o que a sua esposa faz, tudo o que a sua família faz, sem que ele esteja numa sala de aula. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que fazemos diante das nossas crianças, dos pequenos, porque a sua mente está aprendendo a cada instante, a cada momento. John David diz que o que a nutrição e a reprodução são para a vida fisiológica, preste atenção, o que a nutrição e a reprodução são para a vida fisiológica é a educação para a vida social. É claro que nós estamos falando dessa educação é necessária para a vida em sociedade. A vida em sociedade exige que nós tenhamos uma educação, e essa educação ela ocorre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a cada instante, a cada momento. De onde vem o termo educação? O termo educação, então ele vem do grego paideia e do latim educatione, ou educare, que é nada mais, nada menos do que a ação de educar, ou seja, é a ação de transmitir não apenas conhecimento, mas de transmitir um ideal de vida, de transmitir uma forma de vida, de transmitir um conjunto de ações, de exemplos que vão formar o caráter, que vão formar aquele homem, aquela mulher. O que mais é educar? Essa palavra também vem do latim, como eu disse, educar significa criar, nutrir. Educar e formar alguém com inteligência, de coração e de espírito. Até mesmo a forma de... É interessante esse termo educare no latim, porque esse educar ele traz a origem lá do Antigo Testamento bíblico e mencionado também no Novo Testamento, mas falando de que o menino, a criança, devem ser ensinados desde tenra idade pelos pais para que não se desviem no final dos seus dias. Então esse termo educar vem até mesmo trazendo a ideia da nutrição, da própria alimentação, aprendendo com os pais como alimentar-se, como cuidar dos alimentos, aprendendo com os pais até como vestir-se, como se higienizar. Por isso nós vamos ver diversas culturas, nós vamos ver diversos povos e que eles têm formas de nutrições diferentes, a forma de vestir-se, a forma de andar, tudo porque tem uma educação originária que foi transmitida dos pais para os filhos, no sentido de formar aquela pessoa para aquela sociedade onde eles vivem. Ainda hoje, nós temos os amishes, que são ensinados a viver meio que exilado na sociedade. E eles seguem aquele padrão de vida porque eles têm uma educação para vivenciar ou para aprender a andar daquela forma, naquela sociedade onde eles vivem. E a última palavra aqui, nós temos então educação, educar, que é a ação de transmitir, de criar, ou de nutrir, ou de fazer com que o outro venha a aprender.
nós temos o educador. Quem é o educador? É aquele que dá a educação a outrem, ou seja, é aquele que transmite essa educação, é aquele que faz com que, aquele que é o canal para que isso chegue ao próximo, aquele que precisa crescer. O educador é chamado de mestre, também no grego ele é chamado como didáskalos, e Jesus foi chamado por mestre. Por mais de 50 vezes no Evangelho nós vamos encontrar Jesus sendo chamado de mestre. Exatamente porque ele trouxe a nós, ele trouxe à humanidade, principalmente naquela época ao povo judeu, o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Aquilo que os fariseus exacerbaram no ensino, criando regras que eles mesmos não podiam seguir, ou que os saduceus, vamos colocar assim, menos moralistas, mais liberais, deixaram de ensinar, Jesus veio e trouxe o verdadeiro ensinamento do reino. Jesus veio trazer o verdadeiro ensinamento para aqueles que fariam parte do reino. A educação para viver no reino de Cristo, Jesus veio nos trazer. Jesus veio como mestre. Por isso, as pessoas gostavam de assistir, de ver, de ouvir Jesus falando das Escrituras, porque ele verdadeiramente ensinava o Evangelho do reino. Esse ensino do reino trazido por Cristo foi facilmente aceito pelas pessoas, ele mudou o mundo. Tanto que quando Paulo chegou para pregar o Evangelho, as nações, os povos que o recebiam diziam: aquele que vem de alvoroçar o mundo. Por quê? Porque o que Jesus trouxe foi de uma clareza, foi de uma necessidade. Ele veio suprir a necessidade da humanidade de tal forma que quando Paulo também saiu a pregar esse mesmo Evangelho, criou um impacto na humanidade. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse ponto, porque naquele tempo nós tínhamos os filósofos, os gregos, com a sua cultura, com a sua forma de ensino, que já traziam um conhecimento exacerbado no mundo atual. Mas o ensino de Jesus, ele superou, ele suplantou não apenas os gregos, mas como a religião judaica, que também tinha um ensino religioso, e o ensino de Cristo, ele criou esse impacto de tal forma que ele foi rechaçado, que ele não foi aceito no primeiro momento. Mas o fato de ser um ensino tão impactante é que hoje nós temos um mundo cristão, nós temos uma vida, nós temos o cristianismo sendo propagado no mundo todo e sendo ensinado de uma forma clara, objetiva, porque o mestre por excelência, que foi Jesus Cristo, que foi o educador, ele trouxe aquilo que estava nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento de uma forma clara, objetiva, trazendo assim então a salvação a todos os homens, a todos aqueles que ouvem e aceitam a sua palavra. Educação cristã, então, nós temos, dentro dessa questão da educação, nós temos a educação formal e a educação informal. O que seria a educação formal e a educação informal? A palavra formal já está dizendo, a palavra já diz, educação informal é aquela que apenas informa. É aquela que a pessoa adquire em casa, no trabalho, no convívio com os pais, irmãos, tios, vizinhos, pais, amigos. É aquela que é feita não somente com a expressão verbal, mas com gestos, visual, por curiosidade, pela prática do dia a dia. Essa educação é chamada educação informal. E a educação formal é aquela que já está colocando, já está dizendo, ela te coloca numa forma. Ela te forma para alguma coisa, ela te prepara profissionalmente, ela te prepara para um mercado de trabalho, ela te prepara para uma função, ela te prepara para aquilo que você deseja exercer na sua vida profissional. Vou usar um exemplo aqui: se você quiser exercer a carreira de advogado, de direito, ou seja, da advocacia, trabalhar nessa área do direito, você será formado, você vai entrar num caminho de formação a entender, compreender as leis, compreender como funciona o legislativo, como funciona toda essa parte que é necessário o advogado administrar e saber bem utilizar para as defesas específicas onde ele quer atuar. Então isso chama-se educação formal. E a informal é a que nós já mencionamos, que você aprende aí no seu dia a dia. Aqui nós estamos apenas fazendo uma distinção da educação
da educação num todo, tá? Todo educador precisa conhecer a meta que dará sentido aos seus esforços. Nós vamos falar aqui um pouco agora do educador. O que um educador precisa ter e conhecer? Precisa ter objetivos definidos, saber o que vai ensinar aos seus alunos. Tratando-se de educação cristã, o educador precisa ter em mente alguns objetivos. A saber, vamos lá, o que pretendo ensinar aos meus alunos? Se eu chegar aqui e não souber, não ter definido o que eu vou ensinar aos meus alunos, eu já saí sem rumo, já saí sem destino. Eu não sei o que eu vou ensinar, eu não sei o que eu vou transmitir, eu não sei o que eu vou falar aos meus alunos. Então, eu vou fingir que ensino e pode ser que os meus alunos fingirão que aprenderam também. E isso não acrescenta nada nem ao educador, nem ao educando. E a aprendizagem, ela será de um grau muito baixo, ou quase nada, porque pouco se acrescentará ao nível de conhecimento da pessoa que está ali para aprender. Então, a primeira coisa que o educador precisa ter em mente é o que eu preciso, o que eu pretendo ensinar aos meus alunos. Segundo lugar, é como eu vou ensinar, ou seja, como eu vou atingir o meu alvo, como eu chegarei a explicar aquilo que eu quero. Por exemplo, muitas vezes na faculdade eu tive, na minha escola, no colegial, lá na quinta série, sexta série, naquela época, nós começávamos com raiz quadrada. Sempre a raiz quadrada era aquele sinal, você conhece meio que um V, lá coloca o seu número e se explica para você como é que você faz o cálculo da raiz quadrada. A raiz quadrada de 16 é 4. Ok? A raiz quadrada de 4 é 2. Mas o que é raiz quadrada? Muito bom você conhecer o sinal da raiz quadrada, você conhecer como você faz o cálculo. Mas alguma vez você já se perguntou por que raiz quadrada? Qual a origem da raiz quadrada? Você sabe a origem da raiz quadrada? Você sabe por que a raiz quadrada? Qual é a utilização da raiz quadrada? Por que você vai utilizar a raiz quadrada no seu resto de anos de vida, além da sua quinta série, que é para você fazer a prova? Muitas vezes nós não fazemos esse tipo de pergunta. Não ensinamos isso para o aluno. E o aluno sai da sala de aula, muitas vezes conhecendo o que são sinais e como se calcula. Mas para que se utiliza, nós não sabemos. Nós só sabemos que é um caneco, mas como ele foi feito, nós não sabemos. Nós sabemos o que é um quadro, mas como ele foi feito, nós não sabemos. De onde ele veio, para onde ele vai, nós não conhecemos. Porque nós não sabemos exatamente pelo fato de que eu não sei o que eu vou ensinar, como eu vou transmitir, qual é o meu objetivo e o que o aluno quer aprender. Isso é importante, meu querido professor, tá? Você que vai educar, você que está educando. Por que eu vou ensinar tal matéria? Por que eu vou entrar nesse assunto? Qual é o objetivo de eu entrar nesse assunto? Qual é o propósito? O que eu quero ensinar? Por que eu farei isso? Eu tenho que saber o meu porquê. Eu tenho que ter a razão pelo qual eu vou ensinar. Porque se eu mesmo, como educador, não souber o porquê eu vou ensinar, faltar-me a motivação, faltar-me a dedicação e esmero àquilo que eu vou extrair para transmitir. Porque não é apenas a minha vontade, é aquilo que eu quero e aquilo que é a necessidade do aluno, esse ponto de por que eu vou ensinar tal matéria. E por último, tenho conhecimento do que eu estou ensinando? A pior coisa que existe, posso colocar claramente aqui, é você não saber o conteúdo daquilo que você vai transmitir. Porque nós não podemos ser, não aceite, meu querido, ser apenas uma pessoa que dá aula, mas seja uma pessoa que vive a aula que você ministra. Conheça o assunto, viva esse assunto e transmita esse assunto com o seu coração, com a sua alma, com todo o seu entendimento, principalmente falando em educação, se ela for a educação cristã.
Temos aqui, então, esses 4 primeiros pontos. Quando nós falamos em educação cristã, de onde vem o conhecimento? O conhecimento para a educação cristã, ela deve vir da palavra de Deus. Por que da palavra de Deus? O texto que nós colocamos aí no Salmo 119, verso 98 e 99 diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. O cristão, pela educação ou pela dedicação à palavra de Deus, aprende a viver a vida ou a ver a vida como Deus vê. O amado educador, quanto mais nós amamos a Deus e nos dedicamos à sua palavra, Deus ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos para que nós vejamos a vida, nós vejamos as coisas como Deus vê. Quando eu digo como Deus vê, é porque Ele nos dá um entendimento para compreendermos as situações, para entendermos as situações e possamos assim transmitir a palavra de Deus com sabedoria e com entendimento. Outra coisa que o educador cristão tem que ter em mente é o conhecimento da salvação. Jesus disse, em Lucas, está registrado no capítulo 19, versículo 9 ao 10, ele diz: E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, disse ele, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Veja que Jesus, ao entrar no ambiente, ele disse que veio salvação àquela casa. Meu querido, amado acadêmico que está me assistindo, você, educador, você precisa ter conhecimento da salvação, do plano da salvação de Cristo Jesus. Você precisa ser salvo, você precisa viver essa salvação e você precisa levar a salvação ensinando as pessoas. Assim como Jesus é mestre, você também, como educador, precisa levar a salvação às pessoas, precisa ter conhecimento. O conhecimento necessário ao educador é crescimento espiritual. Ele precisa continuar esse crescimento, desenvolver a cada dia, crescer espiritualmente no Senhor. Quando nós lemos o texto de Paulo, ele diz assim, ó, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e inveja, e todas as murmurações, desejais afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificando, porque por ele vós vais crescendo. Ou seja, esse crescimento, ele é gradativo. Nós precisamos crescer gradativamente. E uma última característica do educador cristão necessário é a habilitação para o verdadeiro serviço na seara do Senhor. E essa habilitação nós vamos ver em 2 Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, nós precisamos estar habilitados para o serviço na seara do Senhor. Que haja essa dedicação, que haja essa entrega, que haja esse esmero em você, meu querido acadêmico, para o aprendizado e para também o ensino, que saibamos manusear bem, utilizar bem a espada do Espírito, a palavra de Deus, que não venhamos nos envergonhar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para ensinar. Falando ainda mais de educação no Antigo Testamento. Então, a educação no Antigo Testamento, como já mencionei aqui no início, a educação no Antigo Testamento ela está relegada ao ensino que havia no lar. Lá, já na época de Samuel, já no período quando o povo de Israel está na região de Canaã, no período de Juízes, no final dele nós vamos ter algumas escolas práticas, que são as escolas dos profetas, que eram as escolas em desenvolvimento, escola essas chamada de Rancho dos Profetas, que alguns textos bíblicos chamam de filho dos profetas, não necessariamente o termo filho como consanguíneos, ou mesmo pai e filhos, mas filhos aqui no sentido de alunos, de discípulos. Nós temos esses homens então aprendendo com outros
e uma ideia de escola, mas o ensino propriamente dito judaico, bíblico. Nós vamos ver a escola no lar, essas escolas em desenvolvimento, e depois, pós-período do cativeiro babilônico, nós vamos ter as implantações das sinagogas, que são, então, as escolas que foram estabelecidas no povo judeu para que eles aprendessem continuamente, gradativamente, sobre o Deus vivo, sobre as Escrituras sagradas. E isso é importantíssimo nós observarmos na antiguidade, porque a revelação gradativa de Deus, ela vai acontecer através desses homens que estavam envolvidos nessas escolas. Algumas pessoas até hoje ainda têm uma grande resistência à questão de se estudar teologia, de se estudar a palavra de Deus. Mas veja, eu só vou dar um exemplo para você aqui rapidamente. Até o período de Juízes, onde nós temos as escolas do profeta, acreditava-se que tanto o mal quanto o bem vinha de Deus. Tanto que você vai encontrar Moisés escrevendo no Gênesis que o espírito mal que vinha sobre Faraó vinha de Deus. É óbvio, Deus que permitiu, mas hoje nós sabemos que não era. Deus não tenta e por ninguém é tentado, ele não poderia fazer isso então no Faraó. Quem fazia isso era o próprio Satanás, mas esse conhecimento não se tinha até então. Então tudo vinha de Deus. Nós vamos ver isso, inclusive, o próprio Saul, sendo perturbado por um espírito, diz o próprio texto, que vinha de Deus. Mas após o conhecimento sendo estudado numa escola, no aprendizado, nós já vamos ver mais além que no período de Davi nós já sabemos que o mal ele vem de Satanás. É Satanás quem faz o mal. Mas por que isso aconteceu? Porque o conhecimento foi gradativamente chegando ao homem. O estudo aconteceu. Veio sendo libertada a mente das pessoas para o aprendizado. Ou seja, então é necessário a educação, é necessária a instrução. Por isso, meu querido, não desanime você de estudar a palavra de Deus. Quando nós falamos de educação judaica, não se prendia a fatos científicos, mas sim em fatos históricos. A educação judaica ela está fundamentada em fatos históricos. Nós vamos ver os judeus, os pais dos judeus, ensinando a história de Israel. Você não vai encontrar, por exemplo, o judeu ensinando filosofia. Você vai encontrar o judeu falando de quem foi Moisés, de como foi Josué. O que eles ensinavam para os filhos? As histórias dos seus pais, do passado. Ele ensinava como foram esses homens, o que eles viveram, a sua vida de fidelidade. Eles recontavam a história dos seus pais na fé. Já a educação na Mesopotâmia, envolvia o árduo processo de aprendizagem da escrita cuneiforme. Ou seja, aquela forma de escrita em cunhas, que nós temos na arqueologia a comprovação de que elas existem ainda até hoje. E só quem estudava eram aquelas pessoas das classes privilegiadas. Ou seja, são aqueles filhos dos nobres, esses estudavam, esses aprendiam na Mesopotâmia. A educação egípcia, ela preparava uma classe de escribas que eram servidores civis. Esses homens serviam, eram mestres, eram os grandes que nós podemos chamar até na antiguidade de magos, né? Naquele período da educação egípcia, e os sacerdotes, eles tinham esse tipo de conhecimento, eles eram ensinados. Eles sempre eram lembrados pelos professores, esses alunos, que uma vida livre significava uma vida livre de impostos, de pobreza, de trabalho físico. E as escolas sempre eram localizadas nos próprios templos, porque os sacerdotes ensinavam, os sacerdotes educavam. Só para trazer um conhecimento um pouco mais amplo nessa questão do estudo da antiguidade, nós podemos ver que José, quando ele chegou no Egito, ele casou com uma sacerdotisa. Essa sacerdotisa, ela era ensinada pelos sacerdotes naquela época, e o seu conhecimento era enorme, era grande. Obviamente que ele juntou o José, o conhecimento que ele tinha, com o conhecimento da sua esposa, e eles formaram, então, ali no Egito, uma grandeza em conhecimento e em administração que nós sabemos da sua história até hoje. Né? José teve um aporte de conhecimento também da sua própria esposa naquele período,
eu estou falando aqui de uma questão histórica, não bíblica. Isso não está na Bíblia, isso está na questão da história, de como era a educação naquele período entre os egípcios. A educação na Grécia. A Grécia foi o berço da pedagogia, da poesia e da educação pública, e também do militarismo. Tanto que nós temos em Atenas a cidade do conhecimento, e nós tínhamos em Esparta a cidade da guerra, dos guerreiros, aqueles que eram ensinados ou preparados para a guerra. Mas em Atenas nós tínhamos ali o ensino da própria pedagogia, onde os homens eram ensinados, os homens e as mulheres aprendiam, por isso eles falavam, eles discutiam, eles conversavam, eles apresentavam as suas opiniões, eles indagavam e eles também argumentavam, eles corroboravam os assuntos. Nós vamos, inclusive, ver Paulo pedindo nas igrejas gregas, vamos assim dizer, pedindo para que as mulheres ficassem caladas na igreja. Né? Nós vamos ver um exemplo aqui de que, naquele momento, tudo que era falado na igreja era discutido entre eles ali, inclusive as mulheres discutiam. Então, Paulo vai dizer que naquele momento era para, no momento do culto, elas estivessem quietas e discutissem com seus esposos em casa. É claro que nós estamos falando aqui de uma cultura grega, onde o homem e a mulher, obviamente livres, com conhecimento e com educação, eles discutiam os assuntos, eles argumentavam os assuntos, só que esses assuntos não eram para ser argumentados ou discutidos dentro da igreja, porque ele viraria uma bagunça. Então, portanto, as mulheres ficam caladas e discutem em casa com os seus maridos, porque elas também se colocavam e falavam naquela situação. Então, somente essa ideia, tendo em vista a educação grega, a tamanha influência que ela tem naquele período, dessa educação que trouxe assim, um conhecimento cultural exacerbado de uma forma grandiosa e necessária, não apenas para o mundo da época, mas como nós temos ainda hoje na nossa atualidade. E a educação romana? A educação romana, mesmo antes que a Grécia se tornasse uma província romana, por exemplo, em 146 a.C., sua influência cultural era sentida em Roma. Alexandre o Grande havia influenciado o mundo grego com sua cultura e métodos educacionais, e o que aconteceu? Eles suplantaram a própria força bélica romana. A força bélica de Roma conquistou, através da guerra, dos seus soldados, o poderio às nações, mas culturalmente ela foi engolida pela Grécia, tanto que os gregos foram assim os pedagogos, foram os professores dos filhos dos romanos, tendo em vista a cultura deles e a forma de ensino tão grandiosa como nós conhecemos, já mencionado aqui anteriormente. Então, os romanos imitaram os gregos no uso de pedagogos para seus filhos, frequentemente empregando escravos gregos para ensiná-los. Assim foi a educação no Antigo Testamento. Nós falamos aqui do povo judeu, nós falamos aqui do povo da Mesopotâmia, nós falamos aqui do povo grego, e nós falamos também dos romanos, os principais aí na forma de ensino, de como eles trouxeram a educação até os seus filhos e a sua posteridade, assim sucessivamente. Na igreja primitiva, falando um pouco da educação na igreja primitiva, nós vamos ter o desenvolvimento de como era ensinado o povo de Deus. E isso nós temos na Bíblia Sagrada, né? Jesus dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou contigo, ou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Obviamente, então, que nós temos aqui uma ordem imperativa do Rei, do Mestre, do nosso Senhor, dizendo para que nós, como igreja, vamos e ensinamos a todos os povos, a ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, na igreja primitiva, tanto a criança como os pais eram ensinadas como deviam comportar-se um para o outro, o respeito que tinha que ser mútuo, tanto para o pai quanto para o filho. E nós vamos ver assim: ó, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E quando nós pegamos Paulo ensinando a Tito, Tito também está ensinando a mesma coisa. Ele está dizendo: ensina o jovem a respeitar, o obreiro a respeitar o mais jovem, como se fosse o seu filho, da sua mesma idade, como se fosse seu irmão.
ao mais velho como se fosse seu pai, a moça mais jovem como se fosse sua irmã, e a mais velha como se fosse a mais idosa, a mais avançada de idade, como se fosse a sua própria mãe. Então nós só vemos aqui o servo do Senhor ensinando o seu obreiro a ser respeitoso para com as pessoas. Temos uma educação sendo transmitida através da palavra de Deus para o obreiro em relação às pessoas ao qual ele estaria correlacionando, o qual ele estaria tendo aquela relação interpessoal. Na igreja primitiva, então, nós vamos ter esse tipo de ensinamento. Por isso, a grande responsabilidade que a igreja tem de ir e ensinar as verdades bíblicas. Todo esse ensinamento, toda essa instrução, toda essa educação, ela vai nos trazer uma formação moral. Ela vai nos trazer um conhecimento. Ela vai nos trazer uma estrutura cognitiva. Ela vai nos formar cognitivamente falando. Ela vai nos dar uma estrutura de pensamento. Ela vai nos dar uma estrutura moral. Ela vai nos dar um padrão de caráter. E a palavra ética, que é o que nós vamos falar agora de ética cristã, nessa segunda parte desse vídeo, a palavra ética ela se deriva do vocábulo grego ethos, que significa ciência, moral, costumes, disposição, hábitos, boas maneiras. Do latim, mos ou moras, que significa vontade, costume, uso e regra, a palavra ética, então, é a ciência moral ou dos valores que tem a ver com as normas sobre os quais o indivíduo e a sociedade, ou que regem a sociedade onde ele vive. Então, toda aquela educação que nós recebemos, essa educação cristã, aqui entre cristãos, que nós recebemos, ela nos trará um padrão moral, um padrão de costumes, de regras que regem a nossa sociedade, e a ética estuda esse padrão, esses valores estabelecidos em uma sociedade, ou na nossa sociedade. Ética cristã, então nós temos algumas definições sobre a ética cristã. L.S. Kaiser diz assim, ciência que trata das origens, princípios e práticas do que é certo e do que é errado à luz das Escrituras Sagradas, em adição à luz da razão da natureza. Então ele diz que a ética cristã é essa ciência que trata os princípios e as práticas do que é certo e do que é errado, com base na Escritura Sagrada e com base na luz da razão da natureza. Um estudo sistemático do exemplo e ensinos morais de Jesus, aplicados à vida total do indivíduo na sociedade e realizadas com o auxílio do Espírito Santo. Bernett diz isso para elucidando um pouco daquele ponto que seria a ética cristã. Emil Brunner diz que a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Está dizendo que a conduta humana ela é regida ou determinada pela conduta divina, e essa ciência que estuda isso aqui é a ética cristã. O que é ética cristã? É um conjunto de princípios, normas a serem observadas na vida cristã e que dão sentido ao comportamento do cristão dentro da sociedade. E são os preceitos legais e sociais que a família legitimamente estabelecida deve seguir. Aí sempre se faz uma pergunta: e quem estabelece essas regras? É a elite? É a sociedade mais alta? É a sociedade que tem mais poder aquisitivo? Quem são as pessoas que estabelecem essas regras, esses padrões, essas normas? Não é. É Deus. Na nossa consciência, na nossa mente, Ele já nos diz o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de uma regra escrita para saber que eu não posso invadir o seu espaço. Isso já está na minha e na sua consciência. Apenas foi escrito aquilo que já foi colocado na nossa mente para uma vida correta e justa dentro de uma sociedade. Isso é o que é correto. O meu padrão de vestimenta para determinados locais, como eu me comporto, como eu me dirijo, como eu me movimento em determinados locais, tem um padrão
tem uma regra para tais coisas. Fugir dessa regra é estar fora do padrão ético estabelecido para aquele local, para aquela situação, para aquele momento. Então, é preciso observar que existe uma ética cristã estabelecida no reino de Cristo. Quando nós pegamos, por exemplo, Mateus capítulo 5, nós vamos ver que existe uma ética no reino. E a ética do reino ela é bem diferente do nosso padrão, se nós olharmos assim. A nossa ética ela precisa exceder aos costumes dos fariseus, por exemplo. Vamos ver aqui ainda um pouquinho mais sobre ética. A ética moral cristã não vem deste mundo onde o príncipe das trevas procura continuamente estabelecer seus domínios. Infelizmente tem achado campos férteis em muitos corações. Quando nós olhamos para Romanos 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Estou falando de ética. Não vos conformeis com este mundo, porque o padrão ético do mundo, que jaz no maligno, ele está deturpado, ele está em desconformidade com a palavra de Deus. Então, o padrão ético do cristão ele é estabelecido pela palavra de Deus. Ele é estruturado e direcionado pela palavra de Deus. Por esse motivo, o nosso padrão deve exceder ou ultrapassar o costume dos fariseus, dos saduceus, que faziam, às vezes, muitas coisas para se aparecer até mesmo utilizando a Bíblia Sagrada. O nosso padrão ético ele tem que ir além disso. Nosso padrão de costumes e regras precisa estar fundamentado na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 2 diz: nunca devemos esquecer que fomos credenciados por Deus para julgar este mundo. Nós precisamos ter consciência que devemos honrar a pátria que aqui representamos como embaixadores. Nós somos os céus, embaixadores de Deus aqui nesse mundo. Portanto, nós precisamos viver esse padrão da ética estabelecida no nosso mundo. Qual mundo? O mundo no reino de Cristo. E o reino de Cristo vai contrário a essa regra. A regra é estabelecida no mundo atual. Portanto, meu querido, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, na nossa vida cristã, observando essa questão ética, nós precisamos estar atentos para que a nossa ética ela não seja uma ética fundamentada com os padrões mundanos, mas com o padrão do caráter de Deus. Quando nós olhamos o caráter de Deus, nós vamos ver assim: Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Se Deus é santo, se Deus é verdadeiro, se Deus é justo, se Deus é fiel, as características, o padrão ético estabelecido para nós é vivermos de acordo com os atributos comunicáveis de Deus que formam esse caráter, esse padrão de uma vida justa, santa e verdadeira diante dos homens. Uma vida de santidade, uma vida de justiça. O mundo não vive a justiça. Não vive uma justiça que vem de Deus. O mundo vive uma justiça deturpada, uma justiça que valoriza o egocentrismo, uma justiça que valoriza aquilo que eu tenho e não o que eu sou. Uma justiça que não valoriza o próximo, mas que coloca o meu eu, em primeiro lugar. O mundo que vive uma mentira de acordo com o seu pai, pois o mundo jaz no maligno. O mundo que não exerce misericórdia. O mundo que não exerce infidelidade. Infidelidade em todos os lugares. Infidelidade no casamento, infidelidade na sociedade, infidelidade em todos os patamares da vida. Em todas as dimensões das nossas vidas, a infidelidade está presente nesse mundo. Mas na vida do cristão, a santidade, a justiça, a verdade, a misericórdia e a fidelidade precisa andar, precisa fazer parte do nosso estilo de vida, porque isso é viver o padrão ético do reino. A lei de Deus,
Quando nós olhamos para a lei de Deus no Antigo Testamento, nós vamos ver lá as 613 leis, nós vamos ver que lá tínhamos leis cerimoniais, nós tínhamos leis cíveis e nós tínhamos leis morais. As leis morais, nós temos os 10 mandamentos, que está para nós até hoje. Jesus não veio derrubar a lei, mas ele veio cumprir essa lei. E essa lei moral, ela traz para nós, dividindo-nos em duas, nós temos o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Quando nós colocamos essa questão do amor ao próximo como a nós mesmos, ela não pode vir primeiro, porque se eu não tiver amor a Deus, eu não tenho o amor de Deus dentro de mim. Eu preciso que esse amor de Deus esteja dentro de mim. Eu preciso que o caráter de Deus esteja dentro de mim. Então eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, colocar a Deus em primeiro lugar. E o que ocorre dentro de mim, o amor de Deus está derramado dentro de mim. Não ameis o mundo do que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, o amor do Pai não está nele. Então, quando eu amo a Deus em primeiro lugar, o amor de Deus está derramado em mim, e com isso eu conseguirei amar o meu próximo. E ao amar o meu próximo, eu cumpro toda a lei cristã, eu cumpro todo o padrão cristão, eu cumpro tudo aquilo que são as regras de conduta, de convivência com o meu próximo, porque eu amarei, eu verdadeiramente respeitarei, eu verdadeiramente me entregarei para o meu próximo, porque eu vivo para ele. Desta forma, os padrões de ética cristã, aquilo que é a ciência que estuda esse padrão comportamental, ao ver em nós essa vida vivenciada na presença do Senhor, verá que nós somos diferentes, que nós somos pessoas que vivem uma vida diferente. E com isso nós temos também a família no plano divino. E a família no plano divino nós podemos falar assim: foi Deus quem estabeleceu o casamento, foi Deus quem uniu o homem e a mulher, foi Deus quem estabeleceu a família. Quando eu falo de educação cristã e ética cristã, não tem que fazer essas duas coisas acontecerem fora da família. Ela inicia na família e ela continua na família. A família é essa célula máter da sociedade. A sociedade ela será influenciada se a educação e se a ética cristã começar a iniciar e permanecer dentro dessa família. Seremos cidadãos que fará com que o mundo seja diferente. Mas onde tudo isso ocorre? Qual é o núcleo onde tudo isso se aprende? Qual é o núcleo onde tudo isso se fortalece? Chama-se família. Família estabelecida por um homem, uma mulher, com isso, os seus filhos. E o ensinamento de Cristo, que estabelece, que fortalece, que enaltece e que cria raízes de fortalecimento para que essa família, então, seja assim um exemplo na sociedade. Meu amado acadêmico, eu quero aqui deixar para você, usando esses três termos: ética, educação e família. Que você faça parte dela, que você ensine através dela, que você influencie através dela, e que o seu padrão ético seja fortalecido, exacerbado e seja o exemplo para que as outras famílias também venham. Assim como disse Jesus a Abraão, ao chamá-lo, ele, tendo a sua esposa Sara, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi escolhido para que, pelo padrão ético, por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que ele passaria a ensinar, outras famílias pegassem o seu exemplo e também fosse o exemplo para toda essa sociedade, que hoje nós vivemos uma sociedade cristã, uma sociedade unida em Cristo Jesus, e que continuemos a fazer este exemplo para as outras. Assim eu agradeço a sua atenção, o seu carinho, e até a próxima oportunidade, onde estaremos aqui numa nova aula, aprendendo ainda mais os ensinos de Cristo Jesus. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas aulas do curso de formação teológica ministerial. Este é um curso sistemático, muito bem elaborado,
bem organizado para você, aluno que estuda presencial ou à distância, possa receber esta revisão de conteúdos com professores que têm abordado assuntos com extrema qualidade em seus ensinos. Olha, eu quero deixar uma dica para você. Não vale a pena só assistir o vídeo. É necessário que você leia o conteúdo, que você aprimore o seu conhecimento com o livro e assim você vai crescer na graça e no conhecimento. Continue acompanhando o nosso canal, sempre teremos aqui atualizações de todo o nosso conteúdo teológico. Deus te abençoe.